Estamos diretamente do Brasil, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a senhora Ilka Maria Silva do Nascimento, que vai fazer algumas declarações sobre Deolinda Rodrigues nesse momento. Tia Ilka, como a senhora conheceu a Deolinda Rodrigues e que contexto vocês foram apresentadas? Eu a conheci no Instituto Metodista, uma instituição da linda Sacra Flora, lá em São Paulo. Sim. Essa instituição preparava jovens para servir ao próximo. E o nosso lema era servir ao Senhor com alegria. Que impressões a senhora teve da Deolinda nos primeiros encontros? A Deolinda era uma jovem pouco falante e a gente percebia que ela era uma pessoa preocupada. Por quê? Por causa do apartheid. Ela estava sempre pensativa e até com semblante um tanto triste por causa do apartheid. Sim. E que curso ou atividade ela realizava? Ela fazia exatamente esse curso pensando em servir a sua pátria, Angola. E qual era o curso? Era um curso de educação cristã, cujas jovens se direcionavam para diferentes atividades. Nós tínhamos advogadas, assistentes sociais, costureiras, musicistas, professoras e outras profissões que elas se sentiam chamadas para servir. Como era a postura da Deolinda e como ela se destacava dentre os colegas? A Deolinda chamava muita atenção de nós porque o psicológico dela era diferente. Por exemplo, quando ela recebia as notícias de Angola sobre o apartheid, ela se trajava com aquelas roupas com motivos africanos, bichos, elefantes, panteras e outras mais. Então as colegas comentavam: a Deolinda hoje não está bem, porque a saudade e a tristeza pelo apartheid a fazia trajar assim em memória ao seu país. E ela conversava sobre igreja, política, sobre a situação de Angola, do contexto africano? Não. A Deolinda falava muito pouco. A gente percebia, mas ela não era de ficar falando muita coisa, não. Ela comentava alguma coisa sobre o papel da mulher em Angola, na luta anticolonial ou sobre a situação do país dela? Ela não comentava, mas ela se preparava para ser útil no seu país. E a preocupação era o próximo. A Deolinda, por acaso, ela comentava planos do futuro, o que ela pensava, o que ela planejava? Deolinda, como as demais colegas, eram cheias de sonhos para realizar onde elas moravam. E daí, então, as pessoas se despertavam para aquilo que era o seu talento. Eu não sei qual foi o talento principal dela, mas ela estava se preparando, como todas nós, para sermos úteis. A senhora lembra se ela participava de grupos religiosos ou políticos, culturais no Brasil? Do ponto de vista político, ela nunca vi ela fazer nenhum pronunciamento. Do ponto de vista religioso, como todas nós tínhamos o dia que nós fazíamos a mensagem. Então, ela pregava. E ela tomava
falava sobre a Bíblia, sobre seus sonhos, mas do ponto de vista político eu nunca ouvi nenhuma declaração. Sim. E como ela lidava com o fato de ser uma mulher africana em um país estrangeiro, em meio ao racismo, à desigualdade brasileira? Como era a postura dela? Como o Instituto Metodista tinha jovens de toda raça, toda cor, nós tínhamos pessoas japonesas, africanas, brasileiras, inglesas, americanas. Nós tínhamos ali um grupo bem representativo do universo. Então ela estava muito à vontade e nós também. Teve algum episódio marcante que vocês viveram, que a senhora gostaria de compartilhar? Um dia nós tivemos um jantar africano e ela participou, porque era praxe do Instituto que nós conhecêssemos os costumes de outros países. Então, nesse dia do jantar africano, ela participou, tanto ela quanto a Eva Miguel, que era filha de um pastor e tia do bispo Emílio. Nós participamos e eles fizeram aquele jantar que foi bem interessante, bem diferente do jantar africano. Ela estava lá toda feliz fazendo a culinária, gostando de suas habilidades culinárias. Muito bem. E na sua percepção, qual foi o legado que Deolinda deixou enquanto esteve no Brasil? Como eu disse, o seu traje, né, já dizia que ela era diferente, porque eu não vi ninguém com roupas desses motivos africanos, só ela. E ela, do meu ponto de vista, eu vi um patriotismo lindo, porque ela amava a África, viveu, minha função já era outra, já era formada. E o que a senhora sente ao saber da história de Deolinda e a história que ela construiu após deixar o Brasil, de uma mulher revolucionária, uma mulher empenhada na libertação de Angola, no crescimento do seu país? Como a senhora se sente? Eu soube que ao regressar à África, que ela faleceu. E não tenho muitos detalhes, mas ela morreu muito jovem. E sei que tem um busto lá em Angola, né? Em homenagem a ela. Tenho muito orgulho disso, de ter conhecido uma pessoa guerreira, lutadora, trabalhadora, preparada, mas me parece que ela teve uma morte trágica, mas não tenho detalhes. Ok. Nós agradecemos então a senhora Ilka do Nascimento nessa entrevista, com todas as suas informações, e queremos deixar o nosso abraço à comunidade angolana neste documentário. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.